Seja bem-vindo, estamos começando a Escola Bíblica, hoje quinta-feira, programa ao vivo, inédito, não saia daí, tem muita coisa boa hoje, vamos falar sobre a comunhão e principalmente o serviço aos outros. O que você e eu, como cristãos, temos feito pelas pessoas? O cristão, ele deve servir. Essa semana a gente está falando um pouquinho sobre a essência do cristianismo, a característica de um verdadeiro cristão. Falamos vários aspectos aqui e hoje a gente vai encerrar falando exatamente sobre isso. O verdadeiro cristão, ele deve servir as pessoas de coração aberto. Grandes lições da Bíblia hoje para você aqui no Escola Bíblica e eu espero você após um rápido intervalo ao vivo. Até já! Agora sim, estamos ao vivo em definitivo junto com você. Seja bem-vindo, bem-vinda, você que está aqui no Brasil, você fora do Brasil também. A gente está transmitindo nesse momento a programação da Novo Tempo para vários canais fechados. Eu não sei de onde você é, não sei como é que você está vendo. Eu sei que aqui no Brasil existem várias capitais, várias cidades que estão assistindo a Novo Tempo. Então você faz parte de um grupo de pessoas, e a gente fica feliz com isso, um grupo de pessoas que escolheu estudar a Bíblia, que escolheu dedicar esse tempo, no finalzinho do dia, para parar, para refletir sobre qual é a mensagem de Deus para cada um de nós. Isso deixa a gente muito feliz. De repente você está sozinho aí no seu canto, em algum lugar do Brasil, numa grande cidade, no interior, numa zona complicada, né? De repente é uma região difícil, de difícil acesso, você num condomínio fechado, de luxo também, você não está sozinho. São muitas pessoas estudando a Bíblia nesse momento pela graça de Deus. A gente está transmitindo também pela internet, no YouTube, no Facebook do programa Escola Bíblica e daqui a pouquinho eu vou interagir com você também. Tanto as pessoas que estão escrevendo no Facebook, quanto também as pessoas que escrevem para a gente através do Instagram. @Escola Bíblica NT. Deixa eu fazer um desafio, daqui a pouquinho eu vou mandar um abraço, faz tempo que eu não faço isso, quero mandar um abraço para quem começar a seguir a gente no Instagram hoje. Você não segue ainda? Ah, pastor, eu acompanho, mas não sigo ainda. Então, @Escola Bíblica NT, daqui a pouquinho a gente manda aqueles abraços especiais aqui, tá bom? Bem rapidamente, antes da gente apresentar o tema de hoje, que é justamente sobre o viver cristão, o cristão verdadeiro que serve as pessoas, que desafio, hein? A gente tem estudado uma temporada que tem trazido experiências bem marcantes aqui. Nós estamos no capítulo número 6 desse guia de estudos, que é o tema da nossa temporada. O tema da temporada é esse aqui que você está vendo, olha, verdades para o tempo do fim, tá bom? E o tema, deixa eu virar aqui, o tema dessa semana é esse daqui que a gente está estudando. Claro, trazendo uma roupagem atual, moderna, a essência do cristianismo. A gente mencionou aqui que o cristão verdadeiro, ele tem que cuidar com as palavras, ele tem que cuidar com as ações, que o cristão verdadeiro, ele é feliz. E hoje a gente fala que o cristão verdadeiro, ele serve as pessoas, ele se dedica às pessoas. Você pode pedir esse material gratuitamente, ou você pode pedir esse material também, que é um presente da Novo Tempo. Eu sempre digo isso, todos os apresentadores sempre reforçam, né? Esse presente também que a Novo Tempo tem feito para você, o Sábado da Criação. Quer entender um pouquinho mais acerca do sábado? Tem muita gente que tem dúvidas sobre esse tema bíblico, né? Então você pode pedir um desses dois materiais. Um deles é o tema da temporada. Se você já tem essa temporada com você, esse material, você pode pedir o Sábado da Criação também. O WhatsApp ou o telefone está à sua disposição nesse momento. E a gente vai orar e vamos tratar desse tema tão importante hoje. Prepara aí as suas anotações na Bíblia, num papel, que vale muito a pena. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque pela Tua graça e misericórdia, por Tua graça e misericórdia, nós estamos aqui terminando mais uma semana de estudos, onde a Tua palavra mais uma vez nos traz grandes lições. Nos ajude a vivermos a experiência da Tua palavra hoje, na nossa vida,
Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero voltar a fazer uma pergunta que eu fiz no início para você. O que é que nós, aí eu me incluo, né? O que nós temos feito em favor das pessoas? Quando a gente analisa o apóstolo João, o Evangelho de João, ele que vivia próximo de Jesus, ele descreveu os acontecimentos da última noite de Jesus com os discípulos antes de Jesus ser crucificado. Jesus quis trazer uma grande lição antes da crucifixão. E João começa a descrever algumas cenas com detalhes. E várias vezes ele se remete aos detalhes daquela cena. Quando nós olhamos para Jesus na cena do lava-pés, da ceia, nós vemos que Jesus, ele veio para se doar. Mas antes mesmo da Santa Ceia, que nós chamamos de Santa Ceia ou da ceia, a gente percebe que a essência de Jesus foi se entregar para o ser humano. Aqui um exemplo de um bebezinho, né? Vamos lembrar do início da história de Jesus. Jesus, numa manjedoura, num lugar simples, num lugar humilde, sem nenhum recurso, rejeitado por todos, o rei do universo, assim a Bíblia diz, ele vem a essa terra se entregar, ele vem se dedicar ao ser humano, ele vem servir o ser humano. E assim foi a trajetória de Jesus, até o último encontro dele com os discípulos antes da morte. A vida dele foi uma vida de ensino, mas não foi só uma vida de ensino. A essência da vida de Jesus, a vida e o dia a dia dele representavam alguém que realmente se entregou. Eu vou falar de um livro para você, antes da gente mencionar o primeiro texto. Tem um livro que, certa vez, eu folheei ele, achei interessante. Ele é um livro que tem a ver com o ensino de liderança, tem a ver com a liderança, como os líderes devem ser para serem bons líderes. E é esse material aqui, ó, esse livro aqui, talvez alguns conheçam. Se chama O Último Degrau da Liderança. Você consegue ver a capa desse livro? A capa desse livro, que fala sobre o mais alto grau de um líder, um grande líder, tem na capa Jesus lavando os pés dos discípulos. Porque, em última instância, a maior grandeza de um líder é servir as pessoas. Sem pensar em rótulo político, esquerda, direita, centro, não importa. Quem dera os políticos entendessem que eles são líderes para quê? Para servir. Quem dera os líderes religiosos entendessem isso. Quem dera um esposo, uma esposa entendesse que nós viemos a esse mundo para servir as pessoas, um filho, um pai, um amigo. E Jesus veio para ensinar que de todas as características de alguém que lidera, por exemplo, a maior delas é entender que eu não sou melhor do que ninguém, mas eu devo servir as pessoas. Romanos 7, verso 6, traz uma mensagem de Paulo para nós aqui. O primeiro texto de hoje diz assim: não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Quando nós servimos, Paulo está dizendo, a gente não tem que fazer só pensando nos homens, né? Mas pensando que nós estamos fazendo por Cristo Jesus, por aquilo que Ele fez por nós. O serviço deve ser algo espontâneo, e Jesus ensinou isso. Jesus lavou os pés dos discípulos. Foi a maior representação do serviço, né? Quem deveria lavar os pés? Vamos tentar entender o contexto da época para a gente chegar na prática do serviço aqui. Quando Jesus reuniu os discípulos antes da morte dele, para ensinar algumas lições de vida, as lições finais, ele perguntou, olha, não tem ninguém para lavar os pés. Ninguém, nenhum dos discípulos se prontificou a lavar os pés. E por quê? Porque lavar os pés era algo que era do servo. O servo é que deveria fazer. Não tinha nenhum servo para lavar os pés dele naquele encontro, né? Eu queria que você imaginasse comigo, antes da gente pensar em Jesus aqui,
como é que estavam os pés dos discípulos naquela época? Naquela época de Jesus, quando Jesus lavou os pés, as pessoas usavam sapato, como eu estou usando aqui, ou você usa um tênis fechado com meia, era assim? As pessoas usavam o quê? Sandália. As ruas eram asfaltadas? Não eram asfaltadas, as ruas eram mais ou menos assim, ó, mais ou menos assim. Agora você imagina um homem ou vários homens andando nas ruas desse jeito, de sandália aberta, o pé sujo, era mais ou menos isso que ia acontecendo com a caminhada. E Jesus, ele encontra com os discípulos e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E ele quis dizer o seguinte, olha, algo que o servo deveria fazer, que é lavar os nossos pés, eu estou fazendo. Mas Jesus não falou somente, ele viveu isso. Os discípulos não tinham entendido muito bem essas coisas. Eles não tinham entendido naquele momento o que significava de fato servir. E Jesus, em João 13, verso 7, Jesus disse o seguinte, respondeu Jesus, o que eu faço, tu ou vocês, né? Simão Pedro e outros, respondeu Jesus, o que eu faço tu não sabes agora, mas depois o entenderás. O que eu estou fazendo aqui vocês não vão entender, vocês são imaturos ainda, mas vocês vão entender que vale a pena servir. Mais tarde, esses símbolos passaram a ter um profundo significado para os discípulos, o serviço, a entrega. É importante a gente não romantizar muito os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, eles eram falhos como nós somos falhos. Como qualquer cristão hoje é falho, como qualquer ser humano é falho. Mas uma coisa os primeiros cristãos faziam, que eles aprenderam de Jesus, eles valorizavam a comunhão, o serviço. E essa era uma parte das reuniões deles, servir as pessoas. Não importava o status. E não importa hoje o status que você tenha, que eu tenho, diante da sociedade. Servir as pessoas é um privilégio. Mas que desafio para nós, né? Então, a essência do cristianismo, entre outras, é servir. E eu quero ler para você mais um texto aqui, tá? Gálatas 5, 13 e 14, diz assim, mas vós não sereis assim, antes o maior entre vós seja como o mais novo, a quem governa como quem serve. Ah, você é o CEO de uma grande empresa, você é o maioral da empresa, faça como o mais simples, sirva como ele serve. Nós vamos dar uma pausa agora. Após o intervalo eu vou contar uma história, uma grande ilustração interessante para nós sobre o serviço. E a gente vai continuar olhando para a Bíblia e entender que a essência do verdadeiro cristão é servir as pessoas. E foi isso que Jesus nos ensinou. É bem rapidinho, a gente já volta. E quem seguiu o Instagram, daqui a pouquinho eu mando um abraço também, tá bom? Até mais, até já. E já voltamos falando sobre a essência do cristão. É o tema dessa semana na temporada Verdades para o Tempo do Fim. Já pediu a sua revista? Então peça para a gente aqui. A gente faz questão de apresentar para você e enviar para sua casa uma revista com o tema da temporada. Verdades para o Tempo do Fim. Eu já apresentei no começo, então vai ligando aí enquanto você assiste. Vai chegar com muito carinho para você, tá bom? Nós estamos falando sobre um tema prático e eu achei interessante aqui, vendo várias pessoas seguindo, não vai dar para falar, obviamente, o nome de todo mundo que passou a seguir aqui para a gente mandar os abraços, tá? Mas, assim, uma das pessoas que escreveu para a gente, eu achei interessante, a Naira Penedo, dizendo assim, pastor, sou do Rio de Janeiro e congrego na Igreja Batista. A essência do cristão é o próprio Cristo. E é isso, né? A essência do verdadeiro cristão é viver a experiência de ter um relacionamento com Jesus e realizar o que Jesus realizou. Dadas as proporções, Jesus era perfeito, nós não somos, mas é isso, o Espírito Santo trabalha na nossa vida, a gente começa a praticar aquilo que Jesus praticava. Passa a ser feliz como Jesus era, passa a falar como Jesus falou, passa a praticar o que Jesus praticou e passa a servir como Jesus serviu.
É exatamente isso. Obrigado, então, Nayara. Um abraço querido para quem está assistindo a gente, a Lourdes Martins, que seguiu a gente agora no Instagram, a Suzana Dourado também, Joselina Ferreira, Daniel Cupi, Raimundo Lima, a Maria Bonfim de Oliveira também. Vou mandar pelo menos mais uns 4 abraços aqui. Wesley Borges, Graziele Borges também, Diego Santos e também a Lourdes Cabral. Centenas de pessoas estão seguindo a gente a partir de agora, desse momento. Acabei de olhar, já centenas de pessoas seguindo novamente aqui. Uma história que nos ensina sobre o serviço. O nome dele é mais ou menos assim, né? Vou tentar traduzir aqui, é John D. Dye. John D. Dye. Numa revista chamada Insight, ele conta uma história que ele e a esposa foram para a Tailândia. Chegaram na Tailândia como jovens missionários. Uma das primeiras coisas que ele aprendeu foi se relacionar com etiqueta. E que na Tailândia, até então, quando ele estava, os pés, eles não devem ser o centro das coisas. Você não pode chacoalhar os pés, você não pode expor os pés. Uma parte do corpo que é uma parte suja. Mais ou menos isso que ele entendeu. E nesse contexto todo, eu vou resumir essa história, ele conta que conheceu alguns amigos budistas e ele pensou, como é que eu vou falar do cristianismo, né? Porque os budistas começaram a olhar com maus olhos Jesus, porque na visão espiritualista, se alguém está sofrendo hoje, é porque na vida anterior, essa pessoa foi muito má, né? Efeito e causa. A vida anterior você foi mal, você vai sofrer nessa. E se Jesus morreu na cruz, é porque Jesus foi mal numa encarnação anterior. Essa era a visão. E ele falou assim, como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou falar da cruz? Eles vão olhar a cruz como algo ruim, não como algo bom, no sentido de que Jesus morreu por nós, mas que Jesus pagou porque ele era mau. E de repente, conversando, resumindo a história, ele foi falar com um jovem amigo que estava montando um local onde ele faria um simbolismo para várias religiões, e ele perguntou para esse jovem cristão, olha, qual que é a essência do cristianismo? Eu preciso colocar um símbolo do cristianismo aqui. E ele pensou, se eu colocar a cruz, eles não vão entender no primeiro momento. E ele se lembrou de João capítulo 13, Evangelho de São João capítulo 13, Jesus lavando o quê? Os pés. E ele disse o seguinte, o que me chamou a atenção foi que aquele homem arregalou os olhos e falou assim, um líder, um servo, lavando os pés. E aquilo impressionou aquele homem. Essa foi uma das razões que ele conseguiu falar mais de Jesus, porque as pessoas começaram a olhar um homem que era um líder, se sujeitando a lavar algo tão imundo, tão indiscreto diante da sociedade. Jesus é o símbolo do serviço, Jesus é o símbolo da dedicação, Jesus ele quebra o paradigma humano do orgulho, da soberba. Numa sociedade moderna é quase inaceitável um líder servir. Se fala muito em serviço, né? Se fala muito que todo mundo é igual, se fala muito que o líder deve servir, tem livros, como eu mencionei, mas na prática, pouco se vê. Olha só o que diz esse texto de Lucas 22, 27. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Olha que lição de Jesus, né? Jesus dizendo assim, eu estou com vocês, eu não preciso me vangloriar. Mas isso não é natural, por isso a importância da entrega a Jesus, porque naturalmente nós queremos ser servidos, nós não queremos servir as pessoas. Todo mundo quer ser paparicado, todo mundo quer ser agradado, todo mundo quer ser servido. Essa é a tendência natural humana. Mas quando Jesus muda o coração, falamos nisso semana passada, a mudança de vida, Jesus passa a colocar em nós o desejo de servir, o prazer em servir. E nós, como diz uma música, vou viver para servir. Olha o que diz Marcos 9:35. Assentando-se Jesus chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. É fácil isso? Não é fácil. Mas a essência do cristianismo é essa. Um dos maiores desafios feitos ao ser humano é esse.
é a pessoa se sujeitar a servir. Algumas pessoas, você sabe disso, algumas pessoas têm um dom mais natural de servir, né? Elas têm prazer naturalmente, né? Às vezes nem é um cristão, mas assim, isso não quer dizer que a gente não tenha que servir. Mesmo que você não tenha o dom essencialmente do serviço, você tem que se dedicar a isso. Porque quem tem Cristo ama e serve. Uma das características do amor é o serviço. E eu quero mostrar para você aqui o que diz Romanos 12, verso 10, aqui no Escola Bíblica. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Poxa vida, hein? Na prática, difícil. Quando a gente lê a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o finalzinho, a gente percebe que quando se fala em amor, amor não é somente um sentimento. Amor é algo que você demonstra de maneira prática, no serviço. Então, uma pessoa fala assim, eu te amo. Então surge a pergunta, a Bíblia faz essa pergunta, você me ama? O que você está fazendo por mim? Porque falar que ama é fácil. Agora, fazer algo, né? Fazer algo, lavar os pés de alguém, por isso o símbolo do lava-pés, é um símbolo apenas. Mas é um símbolo que mostra que Jesus estava naquele momento final da vida dele, dizendo assim, que ele veio essencialmente para isso. Eu gosto muito dessa frase aqui, eu quero deixar essa frase para você. Olha que legal, o melhor indicador do caráter de uma pessoa, olha que frase forte, hein? O melhor indicador do caráter de uma pessoa é como ela trata as pessoas que não podem lhe trazer benefício algum. Você tratar o seu chefe e eu tratar o meu chefe bem é fácil, porque eu posso ser beneficiado com isso. Agora, tratar bem um mendigo na rua que está pedindo dinheiro no sinal, é mais fácil fechar o vidro, né? Como você e eu tratamos essa pessoa é que mostra se nós somos cristãos de verdade. Jesus não escolhia as pessoas, Jesus não buscava nada em troca. Mateus 20, 28 fala assim, a essência da vinda de Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, a gente encerra o tema da semana, a gente encerra a mensagem de hoje, a gente encerra o nosso estudo, que é a essência do cristão, falando exatamente sobre isso. Que Jesus seja um motivador para você servir. Olhe para o Deus, Criador dos céus e da terra, na cruz, morrendo por você e por mim, nascendo numa manjedoura, num lugar de animais, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça dele desde pequeno. E eu quero lançar um desafio para você, tá bom? O desafio que eu lanço para você é o seguinte, nós estamos às vésperas do Dia dos Namorados. Está vendo a sua esposa perto de você? Não sei se você é solteiro, solteira, sua namorada, seu namorado. Vamos fugir um pouco do contexto do Dia dos Namorados. Seu pai, sua mãe, seus filhos, a sua comunidade, os seus vizinhos. Sirva sem olhar quem. Não é se sujeitar, ser humilhado, não é isso. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando a disposição em fazer o melhor para as pessoas. Aproveite esse clima desse final de semana, Dia dos Namorados, aproveite esse clima de serviço, aproveite o quanto as pessoas estão necessitadas e carentes de ajuda nesse momento tão difícil que o Brasil tem vivido e o mundo também. E faça o seu melhor. Você sabe e eu sei como eu posso ajudar as pessoas. E se a gente porventura não souber, vamos pedir para Deus sabedoria. E que a gente viva o verdadeiro cristianismo, servindo de verdade cada pessoa, fazendo o nosso melhor, independente de quem seja essa pessoa. Semana que vem a gente tem mais um tema, vou deixar no suspense, segunda-feira a gente vai postar nas redes sociais para você saber qual é o tema da semana que vem, tá bom? E se você quiser acompanhar esse tema ou os temas anteriores nas redes sociais, entra no NT Play ou no YouTube do programa Escola Bíblica e vai estar lá, tá bom? Compartilhe,
curta, daqui a pouquinho as redes sociais a gente vai responder aos seus questionamentos, os seus abraços, as suas dúvidas, e que Deus abençoe muito você. Servir como Jesus serviu, fazendo o nosso melhor. Vamos orar. Senhor, é um desafio para nós, é um desafio para mim, Senhor, o Senhor sabe disso. É um desafio para o ser humano se dedicar às pessoas sem pretensão, de coração aberto, mas que o Teu Santo Espírito que molda o nosso coração nos ajude a não vivermos de hipocrisia, mas de verdade, a fazermos o nosso melhor até para as pessoas que não nos oferecerão nada em troca. Aí está a essência do que o Senhor fez por nós. Te agradecemos e nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.